Muito bem, amada igreja, hoje é domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, a bênção do Senhor para as nossas vidas. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, no último capítulo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Porque o domingo de Páscoa é o domingo, na verdade não é de Páscoa, é o domingo da ressurreição de Jesus. E é disso que nós vamos falar. Às vezes a gente, o Senhor às vezes leva a gente para uns textos que a gente olha e chora a morte de Jesus, mas hoje eu quero falar de vida, de alegria, de vida em abundância, de surpresa e de como a igreja de Jesus precisa, a igreja de Jesus, vou repetir, precisa ter o Cristo vivo à frente dos seus olhos. O Cristo vivo tem que estar na nossa boca, o Cristo vivo tem que estar queimando no nosso coração, meus irmãos. Tem que estar. Chega dessa friezinha que a gente vê por aí, às vezes o crente naquela, mas veja bem, não, mas Jesus não ressuscitou, não, mas aí está lá na Bíblia e tal. O sujeito não tem convicção, o sujeito não sabe dialogar, não tem postura e fica naquele chororô, é mesmo, não, fica assim então, você não crê, mas eu creio. Praticamente o discurso do povo que está aí por fora hoje, que é esse discurso da pós-modernidade. Eu tenho a minha verdade que é diferente da sua verdade. Não, a ressurreição de Jesus é a verdade objetiva. Ou ele é, ou ele não é Senhor de todos. Ou ele ressuscitou e é Deus, e é o Filho de Deus, e é o Messias, ou ele não é. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Logo após a ressurreição de Jesus, no próprio domingo, naquele mesmo dia, dois seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Ponto para a NVT. Na sua versão Almeida está dizendo assim, a 60 estádios de Jerusalém. Mas aqui ele bota em quilômetros, 11 quilômetros. Que coisa boa. 11 quilômetros, mais ou menos assim, vou chutar aqui. Mais ou menos, se você andasse daqui até lá o final de Charitas. Caminhadazinha boa, né? Daqui até Charitas. 11 quilômetros. A turma, os dois, estavam andando. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que vocês acham que era o debate entre esses dois? Porque o debate, a gente vai ver aqui no texto, que o debate estava acalorado. Eles saem de Jerusalém, se dispõem a ir até a vila de Emaús, 11 quilômetros. Dois discípulos de Jesus. O homem foi morto numa cruz na sexta-feira. Multidão irada gritando, crucifica-o, 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 solta o Barrabás e crucifica esse falso Deus dos judeus. E segue-se aquela cena dantesca. O sábado passou em silêncio. Os discípulos provavelmente escondidos, chorando. E agora? Acabou a nossa esperança. E agora amanhece o domingo e esses dois dizem, quer saber? Vamos voltar para a nossa vida, vamos para Emaús. Tem mais nada para fazer em Jerusalém, acabou a festa, vamos voltar para a vida que segue. Quem é artesão volta para o artesanato, quem é pastor volta para o seu rebanho, quem é lavrador volta ao seu trabalho no dia a dia e vida que segue, vamos que vamos. E provavelmente a discussão era nesse tom. E agora, como é que vai ser? Agora o homem morreu. Poxa, mas ele curou. Rapaz, hoje é domingo. Domingo passado nós entramos com ele em Jerusalém. As pessoas tiraram ramos das palmeiras e gritavam, Hosana ao filho de Davi.
Ainda um pouco antes, ali na casa de Lázaro, a gente passou lá em Betânia, Lázaro estava morto, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Tiraram a pedra e ele ressuscita Lázaro com a sua palavra. Gente, que loucura é essa? Eu imagino o outro dizendo: cara, agora esquece, não tem mais o que fazer. Não, mas tem que ter alguma explicação, não faz sentido. O que vai acontecer agora? Então quer dizer que Roma realmente, César é o Senhor, porque se achávamos que esse Jesus era o Senhor, de repente tudo acabou. E a discussão está lá, a discussão está na minha cabeça, tá? Na minha cabeça faz sentido que a discussão fosse por aí. Quando não mais que de repente, versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, agora ressurreto, se aproximou e começou a andar com eles. Não é estranho, não é de se estranhar isso, porque era o fim de uma festa em que peregrinos vinham de todos os lugares e se concentravam em Jerusalém. Portanto, agora as estradas estavam mesmo movimentadas nos caminhos de saída de Jerusalém. Então as pessoas iam andando na mesma direção, saindo de Jerusalém, e cada um depois ia se dividindo para os seus lugares. Então Jesus se apresenta como mais um daqueles caminhantes saindo de Jerusalém e passa ao lado deles e se junta aos dois. Verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Havia um debate ali, havia uma discussão. Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, já cansado, já devia estar estressado com aquela discussão. Ele para, a caminhada parou. Eles vinham caminhando, havia uma dinâmica ali de conversa, de discussão sobre aqueles eventos, e o Cleopas parou e vira-se para aquele cidadão que para ao lado para perguntar que discussão é essa. E Cleopas, já pelas tampas, cansado desse assunto, diz: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Como pode você não saber de tudo que aconteceu lá? Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era, olha o testemunho, hein? O homem estava morto há 2 dias, 3 agora, segundo a contagem deles, né? Sexta, sábado e domingo, então para eles eram 3 dias. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Dizer que Jesus era profeta poderoso por palavras e por obras é fazer uma equivalência com Moisés. É só isso que eles estavam fazendo. Estavam colocando Jesus no mesmo patamar que Moisés. E sim, Moisés avisou que um dia Deus mandaria um profeta como ele. E Jesus, ele é o cumprimento da lei de Moisés. Apesar de 3 dias de morto, apesar de não haver evidência de ressurreição, apesar do coração sangrando, do medo das autoridades religiosas e também romanas, eles olham para aquele homem e falam de Jesus nesses termos: um profeta. Ele era profeta, poderoso em palavras e poderoso em obras. Não somente aos olhos dos homens, mas eles vão dizer aos olhos de Deus e de todo o povo. Há aqui uma incongruência. Um homem, um profeta poderoso em palavras e obras, aos olhos de Deus, e mesmo assim a história acaba, mesmo assim ele está morto. Havia ali uma incongruência, o coração não estava assentando bem com os fatos ocorridos.
Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. Olha o pretérito. Tínhamos esperança. No passado, já não temos mais. Tudo isso aconteceu, olha o pretérito de novo, há 3 dias. Agora já era. Já faz 3 dias. Tínhamos esperança até 3 dias atrás. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Sim, a história do túmulo vazio já tinha chegado aos ouvidos deles, por meio das mulheres. E sim, a história já havia sido confirmada pelos varões que lá estiveram. Pelo Evangelho de João, nós vamos saber que varões eram esses. Eram o próprio Pedro e o próprio João, 2 dos seus 3 mais próximos. Haviam estado ali e haviam constatado a história. O túmulo está vazio. Porém, não viram ninguém. Se fizermos uma harmonia dos evangelhos, vamos encontrar um fato de que Maria Madalena não só falou com o anjo, viu o túmulo, mas na saída ela encontra um homem que ela julgava ser o homem que tomava conta daquele jardim, o hortelão. E então ela se dirige a ele e pergunta: onde foi que colocaram o meu Senhor? E então ele se apresenta, Maria, e ela diz: Rabone, mestre. Ela o reconhece. Ou seja, a primeira parte eles vão, e depois eles vão dizer, porque os homens viram tudo aquilo, confere, mas não ouviram. Está implícito aqui. Eles não dizem isso abertamente, mas as mulheres o haviam visto, haviam falado com ele. Porém, eles não entram nessa minúcia, até porque, uma infelicidade da época, o testemunho das mulheres não podia ser usado em juízo. Portanto, eles não vão além, eles não dão esse detalhe. Mas dizem, os homens não viram. Estamos no versículo 24, agora vamos ao 25. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Na Bíblia, na sua Bíblia Almeida, diz assim: ó nécios e tardios de coração para crer. Acho que fica até mais pungente, né? Mais forte. Como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos, lembrando que aqui tem uma caminhada acontecendo, estão a caminho de Emaús. E nesse meio tempo, Jesus, o próprio ressurreto, os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, aí já vem aquela bifurcação, né? Tem uma estrada para lá e a estradinha, você vai pegar a saída para Emaús. 300 metros, pega a saída à direita para Emaús, e assim vai. Então eles já iam fazendo a curva deles. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem pela própria estrada e não iria sair para Emaús. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão. Só faltou dizer: e havendo dado graças, o partiu e disse. Ele toma o pão. Há uma coisa interessante aqui.
Porque nós, no nosso tempo atual, a gente vive cada um no seu quadrado. A gente vive, a maioria de nós vive em apartamentos, e como a própria palavra apartamento, se você pegar lá a etimologia, ela vem de apartar. Então você está apartado, a sua parte é essa, a parte do outro é aquela. Seu apartamento é o 501, do vizinho é o 502, o outro é o 513, 504, cada um apartado no seu quadrado. Não é assim que a gente vive? Mas nesse tempo aqui, as pessoas tinham as suas casas, mas havia uma noção de coletividade muito maior. E no Oriente, a questão de você receber alguém, da hospitalidade, ela até hoje é muito séria. Eles são muito hospitaleiros. Até por uma questão de segurança nesse tempo. Não segue não, porque vai anoitecer, pode correr algum risco, fica conosco. Então Jesus, essa figura que eles não conheciam, curioso que não tenham perguntado nem o nome dele, né, até então. Eles não o reconheceram, mas a hospitalidade mandava, não, vamos para a nossa casa, come lá com a gente, depois no dia seguinte você vai adiante. E ele aceita. A nota interessante sobre essa hospitalidade deles é o fato de que o hóspede é que vai partir o pão, e não o dono da casa. Ele senta com eles para comer e parte o pão. E no partir do pão, os olhos, lemos no começo aqui, nos primeiros versículos, dizendo que até então os olhos deles estavam como que fechados para não o reconhecerem. Mas no partir do pão, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Eu imagino o queixo do Cleopas indo lá no chão. Logo ele que disse, você é a única pessoa que não sabe disso aqui, do que aconteceu. O queixo do Cleopas deve ter caído, o Cleopas deve ter ficado sem força assim, prostrado. Meu Deus, o que é isso? Não pode ser. Os olhos foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu, evanece ante os olhos deles. E agora eles se veem novamente sozinhos. Um olha para o outro olha para um. E disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou? Ele apareceu a Pedro. Vamos orar? Deus eterno, que palavra maravilhosa, Senhor. Nós não precisamos acrescentar nada. O Senhor não precisa de mim para explicar o que já foi dito de maneira tão clara na Tua palavra. Peço Tua graça, portanto, que o próprio Jesus, o próprio Senhor da glória, que se manifestou e explicou essas coisas ao Cleopas e a seu amigo, esteja conosco nessa manhã, que o Espírito de Cristo esteja nos orientando e nos alimentando com a Tua poderosa e rica palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Meus irmãos, a nossa palavra de hoje não diz respeito apenas à ressurreição de Cristo, não diz respeito apenas à celebração da Páscoa, mas a nossa palavra de hoje diz respeito à igreja do Senhor, a mim, a você e a todas as igrejas espalhadas pela face da terra. E há uma constatação que o Senhor trouxe ao meu coração ao ler esse texto, que é: nós, a igreja do Senhor, precisamos, nós somos necessitados e desesperadamente carentes de Cristo vivo. Cristo está vivo, mas muitas vezes a igreja do Senhor nesse tempo, a igreja do Senhor neste século, a igreja do Senhor nesse bairro, nessa cidade, nesse país, tem vivido como se esta verdade não fosse central à sua fé.
Nós estamos envolvidos em discussões, igual o Cleopas lá e o amigo dele que não teve o nome revelado. A gente está discutindo, olha, Calvino falou isso, e o calvinismo é o cristianismo verdadeiro. Não, que nada, rapaz, que negócio de calvinismo, sai com isso para lá. Olha, a Bíblia diz isso, portanto, Armínio é que está certo. Olha, o batismo ele tem que ser feito por imersão. Não, batismo por aspersão é o batismo bíblico. Porque a Bíblia diz que foi batizado em água. Não, mas aí também poderia ser com água. E a discussão vai 500 anos disso aí e nada acontece, feijoada. Para relembrar um velho meme. Olha, a igreja que você vai é boa, mas aquela igreja ali ela é meio fria, é meio devagar. Boa é a minha é sapatinho de fogo. Lá a gente fala em língua, língua estranha, né? Estranho pra caramba aquilo ali. E começa essas discussões, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Nem vou falar das questões que estão em voga aí nos últimos anos da política, né? Aí começa aquele salseiro dentro da igreja, um querendo puxar para um lado, outro querendo puxar para o outro. Não, Jesus é de direita, que de direita? Jesus é de esquerda. A gente não faz isso? A gente faz. E a discussão está lá, comendo solta. E o que acontece com isso? Acontece o que aconteceu aqui com o Cleopas e o amigo dele. Fica discussão pela discussão. Ah, mas parecia, mas não era. E agora a vida que segue, bola para frente, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu, e é isso aí. Quando não mais que de repente aparece Jesus. Meus irmãos, que Jesus apareça hoje, amanhã e todos os dias, na minha vida e na sua vida, se revelando por intermédio da sua palavra, porque foi a palavra, mais uma vez, foi a palavra que ele usou. Ele ia mostrando pela palavra, pelos profetas, pelos livros da Bíblia, que era necessário que o Cristo padecesse. Provavelmente, ele foi usar Isaías no capítulo 53, que é contestado, muito contestado pelos judeus até hoje. Mas estava tudo lá, estava tudo escrito. Como foi que o Senhor Jesus, no começo do seu ministério, ele teve um encontro com nada mais, nada menos que o próprio Satanás, não foi? E o que Satanás quis fazer com ele? Tentá-lo. E como foi que o Senhor respondeu a Satanás? Está escrito. E agora, como é que o Senhor fortalece e revivifica a certeza de fé dos seus discípulos? Vou mostrar para vocês o que estava escrito. E ele vai usando os textos do Antigo Testamento e vai mostrando que aquilo tudo fazia parte do plano, que aquilo tudo estava escrito. Ele praticamente, só faltou ele voltar e dizer: rapaz, você não está lembrando que eu falei, eu vou para o meu pai, mas não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele não sai em momento algum, ele morre, mas há uma perspectiva de que ele voltaria, de que ele estaria. E agora só falta chegar no próximo ponto, que está lá em Atos 2, que seria a própria ascensão. E na sua ascensão ele diz que ele vai, mas que um dia ele virá. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje, mundialmente falando, o sábado. Hoje é o sábado após a morte de Jesus, porque ele morreu, ele ressuscitou. E nós, como igreja hoje, quero dizer isso, como igreja, nós estamos vivendo mais o sábado do que o domingo. Como assim, pastor? Como assim? O que aconteceu na sexta-feira? Jesus morreu. O que aconteceu no sábado? Aos olhos de todos, Jesus estava morto. Não podia fazer mais nada. Ele foi poderoso em palavras, ele foi poderoso em obras, mas agora ele está morto. E é assim que a igreja tem agido hoje, como se Jesus estivesse ainda morto
incapaz de falar alguma coisa, incapaz de fazer alguma coisa. As suas palavras e obras estão no passado. Mas esse não é o Jesus revelado no domingo da ressurreição. O Jesus que se revela no domingo da ressurreição é um Jesus que está vivo, que é Senhor de todos. E a ressurreição muda completamente a perspectiva. Tanto que a igreja começa agora a se organizar e a crescer a partir dessa certeza. E a sua proclamação, a proclamação do Novo Testamento, da Igreja de Cristo é: ele foi morto, mas ele está vivo. Ele morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos ser lembrados disso, não só hoje, mas todos os dias. Somos uma igreja de Jesus e o nosso Deus está morto, enterrado, sepultado. Tem gente por aí que celebra um Cristo morto todo domingo. Está lá aquele crucifixo com aquele Jesus sangrando. Às vezes o negócio é tão mórbido que tem assim vários caixões. Eu já vi isso, eu fiquei horrorizado. Caixões de vidro com várias representações de Jesus sangrando, morto. A Helena viu isso, levei a Helena para ver isso. Ou seja, o que está sendo celebrado ali é um Cristo morto. E a missa, ela é um reviver da paixão de Cristo, da morte de Cristo. O Cristo do catolicismo está preso, sangrando, ele está lá, está morto. Mas o nosso Cristo, o Cristo da Bíblia, ele está vivo, ele vive, ele reina, ele está assentado à direita de Deus, e um dia ele virá para buscar a sua igreja, e ele dá mostra disso aqui de maneira muito clara, muito clara. Ele aparece e ele dá testemunho de si mesmo, pela sua palavra. Meus irmãos, que alguém não creia em Jesus, podemos conceber. Que alguém não aceite Jesus, também podemos conceber. Agora, alguém que tem esse livro nas mãos, alguém que lê esse livro, alguém que lê um texto como esse, não pode viver como isso aqui não fosse verdade. Porque Jesus se apresenta aos seus discípulos, e como ele se apresenta aos seus discípulos? Como ele reforça neles a ideia de que ele é o Senhor? Pela palavra. Essa palavra está aqui na tua mão, como diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se essa palavra não estiver queimando no coração, qual foi o testemunho dos dois? Depois que ele desaparece. Não queimava o nosso coração enquanto ele falava com a gente. Se a palavra não está queimando o coração, você não está prestando atenção na palavra. Jesus está vivo. Ele vive. Ele reina. Ele está assentado à destra de Deus. Ele está esperando o momento. E quando a trombeta tocar, meu irmão, aí vai ser feita a separação. Os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita. Aqueles que o negaram, aqueles que não se submeteram, aqueles que o cuspiram, o maltrataram, aqueles que não o respeitaram, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas todo aquele que humildemente disse: creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, creio que o Senhor é o Senhor de todos, eu sou o seu servo, seu escravo, o Senhor morreu por mim quando eu não merecia, eu quero viver para o Senhor. E vai viver para o Senhor, e vai andar com o Senhor. A esses o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, e você será recebido nas mansões celestes.
e estará para sempre com o Senhor. E se calhar de estarmos vivos, diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, que se calhar nesse dia de estarmos vivos, de Ele voltar hoje, por exemplo, diz que os céus se abrirão. E que aqueles que dormiram nele, aqueles que já dormiram com essa viva esperança, por exemplo, nosso irmão Valdemiro, mais ou menos um mês que se foi, está na presença de Deus. O seu túmulo se abrirá. E ele será assunto aos céus. E diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles de nós que estivermos vivos, seremos também levados, ascenderemos aos céus e estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Por que falamos tão pouco dessa esperança? Por que esperamos para falar na Páscoa que Cristo está vivo? Se Cristo está vivo hoje, esteve vivo ontem, estará vivo amanhã e estará vivo pelos séculos dos séculos. Por que falhamos em comunicar a básica verdade de que Ele vive, reina e é Senhor? Por que perdemos tempo com discussões que aos nossos olhos são tão importantes? Não, o calvinismo, não, o arminianismo, não, porque o batismo desta forma ou daquela forma, porque a igreja tal, a igreja qual. Que bobagem, que bobagem. Na hora que Jesus vier, e quando Ele vier, Ele vai recolher aqueles que são seus. E quais são aqueles que são seus? Aqueles que creem que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, aqueles que vivem pela palavra, não aqueles que estão com Cristo. Tinha um cântico que nós cantávamos antigamente, que ontem eu estava até ouvindo enquanto fazia a minha caminhada, eu reparei, esse cântico está errado. Esse cântico dizia, aquele que está com Cristo viverá. Não, aquele que está em Cristo viverá. Nós, se vivemos com Cristo, estamos em paralelo com Ele, andando com Ele. Não, nós temos que estar em Cristo. Cristo em nós é a esperança, a glória. Os irmãos creem nisto? Temos que evoluir, temos que voltar à primeira... como é que eu vou dizer? Não é evoluir, perdão. Nós temos que voltar ao primeiro passo da caminhada cristã. Sabe aquele jogo que a gente joga, jogo de tabuleiro? Aí você joga o dado, aí pá, deu o número. Aí você vai andar 3 casas, pum, 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 ande 6 casas. Aí você joga o dado de novo, ande mais 4 casas, você anda 4 casas. Aí você chega no buraquinho lá daquela caminhada e diz assim, volte ao início. É o que a gente tem que fazer hoje, tem que voltar ao início do jogo. E como é o início do jogo? O básico do básico não é relançar os fundamentos, não é relançar aquilo que a Bíblia vai dizer que são rudimentos, não. Mas é voltar ao primeiro amor, é voltar à primeira convicção. Qual é a convicção central que não pode faltar em todo cristão, em todo aquele que diz que anda com Jesus? Jesus está vivo. Ele vive, reina, está assentado ao trono do lado de Deus, à direita de Deus. E agora? Agora eu vivo por Ele por causa disso. Então o que é mais importante? Discutir a minha teologia com a teologia do irmão? Tem quem acha. O pessoal fica seguindo esse negócio aí de debate. Debate 93, hoje com o apóstolo Beltrano, a pastora fulana e não sei quem. O assunto de hoje é... Desliga o rádio, vai ouvir um louvor, vai ouvir uma música. Não entra nessa não, que isso é tudo bobagem. Mas tenha em mente que eu acho que seria muito mais produtivo se juntasse o apóstolo Beltrano, a pastora fulana, o bispo sei lá o quê, juntasse os 4 e dissesse assim, Jesus está vivo. Essa é uma verdade central para os 4? É uma verdade central. Me dê os seus argumentos. Como é que você sabe que Jesus está vivo? Você já experimentou o Cristo vivo na tua vida? Sim, eu sei. Por quê? Porque o meu coração arde. Ele está vivo porque Ele fala comigo. Ele está vivo porque a palavra apresenta Jesus vivo para mim. Aí sim a igreja teria um testemunho.
Aí sim a igreja poderia anunciar que Jesus está vivo, porque estamos vivendo a vida de Jesus. O que você faz com a vida de Jesus na tua vida? Bom, Jesus, ele andava fazendo o bem, e eu, como líder na minha comunidade de fé, eu tenho levado uma palavra missionária. Então nós temos aberto campos missionários, aberto frentes de trabalho missionário, e é assim que nós temos vivido uma vida de uma igreja que anda conforme o Cristo vivo, levando essa palavra àqueles que não conhecem Jesus. Ah, muito bem, bispo, e o senhor, apóstolo? Bom, na nossa comunidade nós também fazemos o evangelismo, mas veja, além do evangelismo, nós também introduzimos o estudo bíblico, o estudo nos lares, e ali falamos da realidade de Jesus, e ali temos espaço para o testemunho, para cada um dar testemunho de como conheceu a Jesus, e daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Aquilo que eu tenho falado há alguns domingos, não importa o quanto você tem marcado sua Bíblia, mas o quanto a Bíblia tem marcado em você, e isso é material para testemunho, para falar para terceiros sobre esse Jesus, esse Cristo vivo. E a pastora, o que a pastora tem a acrescentar? Como é que a pastora pode afirmar que Jesus está vivo? Eu posso afirmar que Jesus está vivo porque eu leio na palavra, porque eu experimento na palavra, porque na oração eu falo com Ele, mas Ele fala comigo. E aí, o que esse falar com Jesus e Jesus falar com a pastora faz com que aconteça de prático na sua vida, que prove que Jesus está vivo? A nossa igreja tem um trabalho social, e nós levamos sopa, nós levamos alimento, nós fazemos um café com fé. E isso são marcas de uma igreja, todas essas que eu estou exemplificando, de uma igreja que crê que Jesus está vivo. Porque importa que aquele que diz que crê nele também ande como ele andou, e Jesus andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós temos orado pelos que estão em sofrimento, nós temos colaborado com a Cristolândia, nós temos colaborado com missões mundiais, nós temos feito isso ou aquilo, temos levado a palavra viva do Senhor, e temos dado esperança àquele que não tem esperança, nós temos tirado pessoas do caminho da perdição. Sabe, vocês viram o que aconteceu com os 2 discípulos aqui? O que aconteceu com os discípulos? Também, só para terminar essa parte, o que aconteceu com eles no final é que eles voltaram para Jerusalém e se aglutinaram novamente com os 11 e com os demais que estavam reunidos. O que isso quer nos apontar? Mais um ponto que nos mostra como a igreja hoje não tem andado como uma igreja de um Cristo vivo, mas de um Cristo que está morto. Por quê, pastor? Que sintoma é esse? O sintoma dos desigrejados. A igreja tem gerado muitos desigrejados. Os desigrejados, eles não querem andar com os irmãos, eles não querem viver com os irmãos. O que quer dizer isso, então, se compararmos com o texto de hoje? Os irmãos que estavam desigrejados e caminhando 11 quilômetros para Emaús, para seguir a vida de acordo com o que viesse, assim que eles sabem que Cristo está vivo, eles abandonam os seus planos em Emaús e andam de volta os 11 quilômetros no dia seguinte, para estar com a igreja, para estar reunidos, para andar com aqueles que tinham a mesma certeza de que Cristo está vivo. Se a igreja de Cristo aglutina, estamos diante de uma igreja que verdadeiramente tem um Cristo vivo. Agora, se é uma igreja que desaglutina, que separa, que afasta, que faz acepção de pessoas, como falamos na semana passada, por exemplo, então nós temos que prestar atenção. Temos um Cristo vivo? Estamos vivendo de acordo com essa verdade, com esse Cristo, ou estamos vivendo de acordo com aquilo que nós fazemos? Meus irmãos, nós precisamos desesperadamente que o Cristo vivo
seja o centro da nossa realização como igreja. Que o Cristo vivo seja o centro do nosso discurso como igreja, mas que Ele seja também o centro de tudo que fazemos, tudo que fazemos. Sábado que vem, nós vamos ter um encontro aqui de avivamento. Sábado que vem, às 3h, nós vamos nos reunir aqui na porta para distribuir folhetos. Nós vamos distribuir revistas de EBD que não foram usadas nos últimos trimestres. Vamos distribuir alguma literatura. Se alguém precisar de Bíblia, se os irmãos puderem trazer, tragam Bíblias também, para que nós possamos doar. Vamos botar a Bíblia na mão do povo. Eu estou olhando ali para a Juliana, eu estou lembrando de uma frase que ela falou para mim na semana passada. Juliana, eu passei com essa frase a semana. Passei a semana inteira me lembrando da sua frase. Ela dizia assim: só pode dar paz quem tem paz. Não é verdade? Só pode dar paz quem tem paz. Em outras palavras, mais biblicamente falando, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós temos um Cristo que nos dá a paz, e uma paz que excede todo o entendimento, por que não estamos dando essa paz? Por que não estamos comunicando essa paz ao mundo, ao colega de trabalho, ao vizinho? Ah, porque o vizinho é endemoniado, porque o colega de trabalho me persegue. Exatamente, ele não pode te dar paz porque ele não tem paz. E você? Não, mas aí Cristo foi, ele era poderoso em palavras e obras, mas isso era lá, era no Antigo Testamento, era no Novo Testamento, ficou lá no primeiro século. Não, senhor, não, senhora. Gente cristã que viveu e se colocou na linha de frente por causa de Cristo, está cheio por aí. Sabe quem criou os hospitais? A Igreja de Cristo, cristãos. Você sabe quem foi que começou a trabalhar com leprosos? Os leprosários vieram de gente cristã, que via a necessidade e começou a ajudar os leprosos. E tantas outras coisas. A própria universidade surgiu a partir de iniciativa cristã, de educação. Tanta gente aí que tinha certeza de que Cristo estava vivo e que essa certeza iria mudar a sociedade. E mudou. Porque nós hoje estamos fazendo tão pouco, se temos a mesma coisa que eles, se o Cristo deles estava vivo e o nosso está vivo. Que em nome de Jesus, essa palavra tire o teu sono essa semana e o meu também. Em nome de Jesus, essa palavra, eu vou repetir, ela tire o seu descanso, a sua paz essa semana. Para que verdadeiramente haja uma paz que vem da ação, que vem da certeza e da plena convicção de que Cristo está vivo e que por isso nós temos que agir de alguma forma e tomar uma direção e prosseguir, e como diz a irmã Irene todo domingo, completar a missão. Só vamos completar a missão se o nosso Cristo estiver de fato vivo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que essa palavra cale fundo ao teu coração, que o Senhor Jesus se manifeste como se manifestou a esses discípulos hoje no teu coração, nesse culto da manhã, também no culto da noite, lá no teu almoço de família, no teu jantar e onde você estiver, hoje e ao longo de toda essa semana. Senhor, eu entrego ao Senhor os resultados dessa palavra, e eu quero, Senhor, me colocar como primeiro a receber essa palavra. E clamo ao Senhor que os meus irmãos, a tua igreja reunida nesse lugar, a começar em mim, que o nosso coração seja inflamado, o nosso coração pegue fogo, que o nosso coração fique incomodado pela nossa falta de ação,
e que nós possamos agir como esses discípulos agiram, voltando a Jerusalém, se reunindo, se aglutinando com os demais, e então prosseguindo naquilo que antes haviam abandonado. Nós possamos voltar hoje ao primeiro amor, voltar a fazer as primeiras obras e voltar a ter um coração que arde pelo Senhor, a começar em mim e cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém.